A paz do Senhor Jesus seja sobre sua vida. Amém, querido? Rapidamente, aproveitando que você está de pé, vamos ler a palavra, depois eu faço os agradecimentos. Abra a tua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo de número 10. Quantos vieram aqui para ouvir o Senhor falar? Quantos estão na expectativa de que Deus tem um direcionamento para a sua vida nessa noite? Então fique ligado, fique sintonizado no céu, fique sintonizado naquilo que Deus tem para nós. Você não saiu da sua casa para ouvir o homem falar, você saiu da sua casa para ouvir Deus falar. Porque se você saiu daqui para ouvir o homem, talvez ou muito provavelmente você vá para casa frustrado, decepcionado. Mas se você saiu da sua casa para ouvir Deus, eu tenho certeza que o Senhor vai superar as suas expectativas. Talvez você chegou aqui querendo ouvir o homem, ainda dá tempo de você mudar o teu mindset e se ligar naquilo que o céu quer falar ao teu coração, porque nós estamos diante da presença de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 46. Versículo de números 46, um texto muito conhecido, e nos diz assim a palavra do Eterno. Eles chegaram a Jericó, e quando Jesus e os seus discípulos, com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, um pedinte cego, Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Ao ouvir que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para ficar quieto, mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego, dizendo: levanta-te, tem bom ânimo, o mestre está chamando. Então ele, lançando de si a sua capa, repita comigo, lançando de si a sua capa, ele se pôs em pé com um salto e foi até Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou o mestre. O cego respondeu: Rabi, faça-me ver outra vez. Jesus assim disse: vai, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. Pode manter a tua Bíblia aberta, tomar o teu assento. Nós estamos diante de um texto muito conhecido, mas antes de eu iniciar a mensagem, antes de eu iniciar a pregação, eu gostaria de fazer os agradecimentos ao pastor Kleber, pastora Fernanda. Retorno a essa casa depois de muito tempo. Quanto tempo tem a igreja? Eu acho que eu devo ter vindo aí antes de 2000. 98, 97, 99, eu ainda era criança, não gosto de usar a expressão pequeno, porque às vezes as pessoas riem de mim, às vezes eu não entendo. Então eu gosto de falar que eu vim quando eu era criança. Meu pai teve a oportunidade, congregamos com o pastor Kleber há muito tempo atrás, na igreja presbiteriana do pastor Odécio. Faz tempo, hein? Ó. E meu pai teve a oportunidade de pregar nessa igreja há muitos anos atrás, pastor Luiz, e eu estava aqui. Lembro que a cadeira era de plástico branca. Ó, boa memória, hein? Isso deve ter perto de uns 20 anos, 20 e poucos anos. E hoje, aprove Deus a oportunidade de nos fazer retornar. Então, quero agradecer o convite, intermediado ali pelo pastor Marcelo. Não era para eu estar aqui, era outra pessoa, mas quem manda na igreja é Deus, querido. E às vezes Deus nos surpreende. Às vezes a gente acha que é de um jeito, Deus vem e faz e mostra que é de outro. E aqui eu já quero abrir um parênteses para que você se prepare, porque 2022 será um ano de surpresa. Você vai achar que a bênção vai vir do sul, a bênção vai vir do norte. Você vai estar esperando a bênção de um lado, ela vai vir do outro, e Deus vai dizer: eu sou o Deus que te surpreendo, eu sou o Deus que preparo coisas que você não imaginava, eu sou o Deus que trago e faço coisas novas na sua vida. E aqui eu estou com minha digníssima esposa, a pastora Fernanda. Fique de pé. Dê um oi para o... Aê!
Pastor Kleber, a Bíblia diz que feliz é o homem que tem uma Fernanda em sua vida. E também os nossos amigos, né? Os friends, Tiago Correia, Tainá Correia, amigos dessa igreja, estão constantemente aí presentes, ministrando a palavra e hoje nos acompanha. É uma gratidão, trago um abraço ali do meu pastor Fábio Coutinho, da igreja Comunidade Catedral da Paz em Jacareí. Queridos, vamos lá, vamos ser rápidos. Nós estamos iniciando um ano, o ano de 2022. Hoje é o 11º dia da campanha 12 meses de clamor, 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. Então hoje a gente está gerando o quê? O mês de novembro. Você já clamou por janeiro, você já clamou por fevereiro, você já clamou por março, ontem você esteve aqui clamando por outubro, e hoje nós estamos gerando no mundo espiritual o quê? O mês de novembro. Quando eu passo os primeiros 12 dias do ano na igreja, representando os próximos 12 meses, eu estou gerando no mundo espiritual e dando uma mensagem para Deus, dizendo: Deus, da mesma maneira como eu estive nos 12 primeiros dias, representando os 12 meses do ano, eu quero que nos 12 meses do ano eu esteja na tua casa, eu esteja na tua presença, eu esteja aos teus pés, eu esteja clamando a ti, porque é somente dessa maneira que o nosso 2022 vai ser um 2022 de sucesso, de vitória. Então aqui você está gerando o mês de novembro. E no começo do ano é muito natural e é muito normal nós olharmos para o futuro. No final do ano, nos últimos dias do ano, a gente olha para o passado. A gente olha para o retrovisor e a gente faz o quê? Uma retrospectiva. A gente avalia o que passou, a gente avalia o que a gente perdeu, o que a gente ganhou, o que a gente conquistou. A gente avalia, ali muitos, né, começam o ano precisando perder 10 quilos e quando chega no final do ano ele precisa perder 15, porque o projeto dele não deu certo. Mas no ano anterior a gente faz o que? A retrospectiva. E no ano novo a gente olha o quê? A gente olha para o para-brisa. No final do ano eu olho para trás, mas no começo do ano eu olho para frente. E o início do ano, o que ele gera em nós? Ele gera novas expectativas. O início de um ano, ele gera o quê? Novos planos, gera novos sonhos, novas oportunidades, esperança de dias melhores, o desejo de viver coisas novas. Mas para que a gente possa viver tudo isso, ou ver tudo isso se cumprindo em nossa vida, existe algo muito importante. E é isso que eu vim aqui dizer para você da parte de Deus. Para que a gente possa viver aquilo que a gente deseja, para que a gente possa viver aquilo que a gente almeja, ou melhor, para que a gente possa viver muito além daquilo que pedimos ou pensamos, existe a necessidade que venhamos fazer a nossa parte. Não basta vir 12 dias de clamor, 12 meses de bênçãos, ou seja, você fez só os 12 dias, e o resto você larga para lá. E aí você fala: Deus, fiz minha parte, agora é contigo. Não, querido, não é assim não. A gente tem que perseverar, a gente tem que ser constante, a gente tem que estar aos pés do Senhor sempre e em todo tempo. Por quê? Porque o ano mudou. Mas simplesmente a mudança de um ano não garante que o ano vai ser diferente. Não é porque você jogou o calendário fora. Não é porque você virou a folha do calendário que o teu ano vai ser diferente. Não. O teu ano ele só vai ser diferente se você for diferente. Não adianta mudar o ano, não adianta mudar o calendário, não adianta mudar a página se as nossas atitudes e as nossas ações continuarem da mesma forma. Só que o que a gente precisa entender é que muitas vezes tem crente por aí, não sei aqui, mas lá em Jacareí, de vez em quando, a gente encontra alguns que acham que Deus ele é igual o gênio da lâmpada mágica. Você faz um pedido e aí você acha que ele tem a obrigação de realizar. Não, querido. Eu estou aqui para te dizer nesta noite que o mundo espiritual é uma estrada de mão dupla. Você faz a sua parte, Deus faz a parte dele. Você cumpre o teu propósito, Deus realiza o propósito dele. Você tem fé, Deus realiza o impossível. Então, em 2022, se você quiser viver de fato um ano de bênção, cumpra a tua parte no plano terreno, que eu tenho a convicção e a certeza que o meu Deus e o teu Deus cumprirá a parte dele para que você venha testemunhar acerca daquilo que Deus está realizando na tua vida. É necessário que eu faça a minha parte para que Deus cumpra a dele. Quer ver? É bíblico. O que Deus vai dizer para Josué? Esforça-te que eu te ajudo.
A Bíblia diz, obedeça, e se você obedecer, as bênçãos do Senhor, elas correrão e elas alcançarão você aonde você estiver. Você planta e depois você colhe. Tenha fé que você vai viver um milagre. Então o Senhor está dizendo nessa 11ª noite para o povo dele em São José dos Campos: ei, faça a tua parte, faz a tua parte, cumpre a tua parte, porque eu sempre cumpro a minha palavra e tudo aquilo que eu libero, eu realizo na vida do meu povo, para que o meu nome seja glorificado. Então, saia daqui entendendo que Deus, Ele vai cumprir a dele, porque Deus jamais nos decepciona, mas existe a necessidade de que você também cumpra a sua parte. Não adianta eu querer que tudo seja novo, eu dizer que eu quero viver um novo ano, que eu quero viver em novidade da parte de Deus, que eu quero viver coisas novas, se eu continuo fazendo as mesmas coisas. Para que eu venha viver um novo tempo em 2022, é preciso deixar o que é velho para trás. Repita comigo: para eu viver o novo em 2022, eu preciso deixar o velho para trás. E agora eu vou dar uma frase para você gravar aí no teu coração, ou escrever, ou publicar, fique à vontade, mas guarde isso. A mudança de um ano, nada muda na sua vida se você não mudar. Eu vou repetir, a mudança de um ano, nada vai mudar na sua vida se você não mudar. Querido, vamos para o texto. O texto que lemos é um texto conhecido, e ele narra a história de um famoso personagem e a respeito de um famoso milagre de Jesus. Alguns estudiosos dizem que Bartimeu, ele é curado, ou esse milagre é realizado no último ano do ministério de Jesus, no 3º ano em que Jesus está na terra, realizando o seu ministério, cumprindo o seu propósito. Ou seja, ou era aquele ano ou não era mais, ou era naquela oportunidade ou não era mais. E o interessante é que quando nós lemos a história que fala a respeito da cura de um cego, e que era um mendigo, a Bíblia que eu li na versão dizia um pedinte, e que estava na porta da cidade de Jericó, tanto Mateus quanto Lucas vão contar também essa história. Então nós encontramos a história de Bartimeu sendo relatada nos evangelhos sinóticos, de Marcos, de Lucas e também de Mateus. Porém, existem algumas particularidades entre eles. Por exemplo, Lucas, ele não cita o nome daquele cego. Ele não faz referência nominal àquele indivíduo. Mateus comenta que naquela ocasião ele não estava sozinho. Ao invés de um cego, eram 2 cegos. Mas eu escolhi o texto de Marcos, porque aquilo que Deus precisa revelar a você foi relatado e escrito em Marcos, e você vai entender o porquê. A Bíblia diz que Bartimeu, ele era cego, mendigo e vivia assentado à beira do caminho. Quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente entende que Bartimeu não era o nome dele. Bartimeu significava filho de Timeu. Então Marcos, que o cita como Bartimeu, como filho de Timeu, não usa, não traz de forma clara qual de fato era o nome daquele personagem. E por que isso? Porque alguns historiadores dizem que Timeu, o pai desse cego, o pai de Bartimeu, vamos denominar ele como Bartimeu, Timeu, ele era um homem muito famoso. Ele havia sido um general de Israel e que tinha lutado grandes batalhas e que vivia naquela região e que possuía muitos bens e que possuía muitas riquezas. Porém, Bartimeu, na realidade Timeu, o general, ele havia se aposentado, pastor Kleber. E passou-se o tempo, o Império Romano assumiu o domínio político e governamental daquela região. E a história diz, os historiadores dizem que os bens de Timeu haviam sido confiscados. E isso gera uma revolta muito grande nele. E ele começa a ser uma voz opositora ao governo opressor de Roma. E ele começa ali, junto com a sua influência militar e junto com os seus contatos, criar uma resistência, uma espécie que revolta
contra o domínio de Roma e um domínio opressor. É tão grande o domínio opressor que os discípulos ou o povo judeu não aceitou Jesus porque imaginava ou esperava um Messias que seria um Messias libertador, mas não um Messias libertador no sentido espiritual, como a gente entende que Jesus foi, mas sim um libertador político. Por quê? Porque o povo de Israel era oprimido pelo governo romano. E Timeu, dentro desse conceito, ele começa a ser uma voz opositora àquele governo opressor. E por isso, Timeu, ele é perseguido, ele é preso e Timeu é morto. E além disso, o governo, para poder dar um recado e para poder apaziguar aquela situação ou acabar com aquela revolta, não desconta ou não se sacia com a sua ira apenas em Timeu, mas também pune a família dele. Então pega o seu filho e furam os seus olhos. Então Bartimeu, ele não era um cego de nascença, tanto é que o texto diz que Bartimeu recuperou a visão. Algumas Bíblias ou algumas traduções têm por subtítulo, dizendo que Bartimeu, ele passa a enxergar novamente. Então ele não era um cego de nascença. Ele havia visto em algum momento, mas em algum momento alguém, o inimigo, tirou a visão dele. E ele passa a ser uma mensagem. Bartimeu era uma mensagem para aqueles que se levantassem contra a oposição de Roma. Bartimeu, ou aquilo que vive Timeu e a sua família, era um recado para aqueles que governavam na época, dizendo: não se revoltem, não se oponham, porque estas serão as consequências para aqueles que se opuserem ao governo ou ao domínio romano. Por isso que a história vai fazer menção a Bartimeu, a Timeu, filho de Timeu, porque Timeu era uma pessoa conhecida dentro do contexto e dentro daquela região. Bartimeu, ele fica conhecido pela situação em que ele vivia. Ele não é a gente não conhece ele nem pelo nome. A gente o conhece pela situação que ele vivia. E quantas vezes nós passamos a ser conhecidos não por aquilo que somos, não por quem somos, mas sim pelo momento em que estamos vivendo. Quem nunca viveu, ou quem nunca se julgou, olha lá o desempregado, olha lá a mãe solteira, olha lá a divorciada, olha lá o desigrejado, olha lá o desviado. E as pessoas nos apontam muitas vezes não por aquilo que somos, mas pela nossa situação. Mas graças a Deus que eu e você estamos diante de um Deus que não nos olha e não nos julga pela situação que vivemos, mas um Deus que chama pelo nome, um Deus que conhece o nosso nome e um Deus que tem cuidado de nós em todos os momentos e em todos os sentidos. A história de Bartimeu se inicia relatando a situação, a sua dificuldade, os seus problemas, a sua deficiência, a sua impossibilidade. Mas a mesma história vai terminar de uma maneira diferente. E aqui o Senhor já traz uma mensagem para você. Ei, não importa como começou o teu ano, não importa como iniciou 2022, a tua história até o final de 2022 vai ser diferente do momento e da situação em que você está vivendo. Talvez você está cheia de planos, cheio de projetos, mas a tua situação, ela não é aquilo que você está sonhando. Deus está dizendo: não olhe para a situação, olhe para o futuro, não olhe para o momento, olhe para aquilo que eu vou preparar, não olhe para a impossibilidade, olhe para o Deus que tem poder para mudar e realizar todas as coisas. Então, Bartimeu, a história nos conta a respeito do início. Mas graças a Deus, o final da história foi diferente. Repita comigo: o final da história. Mais uma vez, o final da história foi diferente. O final da minha história também vai ser diferente. Mas por que a história de Bartimeu muda? Por que a história de Bartimeu se inicia com impossibilidade, com cegueira, com miséria e termina de uma maneira diferente? Por um simples fato: porque Jesus passou naquela história. Não, acho que você não entendeu.
A história de Bartimeu, ela é modificada, porque Jesus passou naquela história. Quando Jesus passa numa história, as coisas mudam. Quando Jesus passa numa casa, as coisas mudam. Quando Jesus chega na família, a família muda. Quando Jesus chega na igreja, a igreja muda. Então se prepare, Jesus chegou hoje para esse culto, e a tua vida, e a tua história, e as tuas impossibilidades começarão a mudar, porque Ele preparou algo para a 11ª noite, e Ele está aqui para entregar um direcionamento da parte dEle. Querido, você foi ministrado do 1º ao 10º. E quantas coisas grandiosas o Senhor não revelou para você? Cada dia está sendo um direcionamento. Cada dia Deus está tratando uma área. Cada dia Deus está tocando num lugar. E hoje não vai ser diferente. E amanhã também não. E se prepare, amanhã é o encerramento. Então não falte, porque amanhã o Senhor vai encerrar com chave de ouro e determinar o teu ano para que ele seja grande e extraordinário. Ou seja, Jesus, ele passa na história. E quando Jesus passa na história, o que acontece? Aquele que era cego começa a enxergar. Quando Jesus passa na história, aquele que é mudo começa a falar. Aquele que era surdo começa a ouvir. Levanta a tua mão que eu quero liberar uma palavra profética. Talvez você entrou aqui cego espiritualmente, mas você vai começar a enxergar o impossível. Talvez você aqui chegou sem ter louvores na tua boca. Você não tem alegria para cantar. Você não tem alegria para agradecer. Você não tem palavras de ações de graça. Mas a partir de hoje, o Senhor está colocando um cântico novo na tua boca. Então amanhã, querida, a hora que você estiver na tua casa, amanhã, querido, a hora que você estiver indo para o trabalho, liga o som, começa a louvar, começa a cantar, porque até hoje você não tinha alegria nos teus lábios, mas o Senhor está te dando algo novo, porque Ele está passando na tua história. Ou seja, aquele que é enfermo é curado. Aquele que estava sentado é levantado. Aquele que é cativo é liberto. Aquele que era velho ou aquilo que é velho se torna novo. Pois Jesus é especialista em mudar histórias e realizar milagres. Eu vim aqui nesta noite para dizer que Jesus, o teu Jesus, aquele que está aqui, porque a Bíblia vai dizer que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, Ele se faz presente. Aquele que está aqui é especialista para mudar história e para realizar milagres. Foi assim com Bartimeu. Mas olhe para você. Não foi só assim, só com Bartimeu. Um dia Jesus passou na tua história. E a tua história foi mudada. Um dia Jesus chegou na tua casa. E a tua casa foi mudada. Um dia Jesus chegou nos teus planos. E os teus planos foram mudados. Um dia Jesus chegou nos teus projetos. E os teus projetos foram mudados. Um dia Jesus chegou no teu presente. E o teu presente está sendo mudado. E o teu futuro será um futuro de vitória. Ou seja, se não fosse Jesus, aquele cego estaria ou morreria naquela situação. E se não fosse Jesus, eu e você também estaríamos numa situação talvez até pior. Muitos não estariam nem vivos. Se não fosse Jesus, muitos daqui não estariam vivos mais. A morte já teria levado. Mas um dia o dono da vida se encontrou com você no caminho, e Ele mudou a tua história, Ele te deu vida, e Ele te colocou aqui para que você o adore. Então, por gentileza, levante a tua mão, e eu vou dar 30 segundos para você dizer palavras de agradecimento para aquele que está sendo cultuado, adorado, exaltado e louvado na noite de hoje. Quando Jesus passa na história de alguém, e olha só que interessante, ele era conhecido como o cego que mendigava, antes de Jesus passar. Mas depois que Jesus passou, ele passa a ser reconhecido como o cego que enxergava. Eu e você não estamos lendo a história de Bartimeu porque ele era cego. Não, nós estamos conhecendo Bartimeu, porque um dia Jesus passou pela história dele. E o que isso significa? Significa que quando Jesus passa na nossa história, ou passa na história de pessoas, as pessoas começam a nos conhecer não mais por aquilo que éramos,
mas passam a nos conhecer por aquilo que Deus realizou na nossa vida. Eu estou aqui nessa noite para dizer que as pessoas vão ouvir falar de você, e não vão ouvir falar de você a respeito daquilo que você é, daquilo que você foi, ou daquilo que você é. Não, as pessoas vão ouvir a seu respeito, dizendo: você viu o que Deus fez na vida dela? Você viu o que Deus realizou na vida dele? Você viu como Deus mudou a situação? Você viu como Deus abriu a porta de emprego? Você viu como Deus curou? Você viu como Deus salvou? Você viu como Deus transformou? Ei, levanta a tua mão, porque você esse ano será famoso, não por aquilo que você fez, mas sim por aquilo que Ele vai realizar na história dos teus dias do ano de 2022. Aplauda aquele que reina e que vive para todo sempre na noite de hoje. Querido, de repente, Jesus, Ele ouve alguém clamando. Olha que coisa extraordinária. De repente, no meio de tantas vozes, no meio de tanto barulho, no meio de tanta aglomeração, porque naquela época não tinha Covid, o povo aglomerava mesmo, e quando Jesus passava era uma coisa de doido. Quando Jesus passava, eu fico imaginando que é igual a 25 de março, na semana de Natal. Quem já foi na 25 de março? Eu nunca fui, graças a Deus. Eu vejo na TV, eu já passo mal, imagina lá. Mas eu fico imaginando Jesus passando e aquela muvuca, e o povo querendo acompanhar Jesus, e o povo querendo tocar em Jesus, e hoje seria o povo querendo tirar selfie com Jesus, né? Tirar selfie, o Tiagão ia fazer a live, ó, Jesus está passando aqui, ó, ele está passando aqui, ia fazer um store, mas naquela época, no meio de tantas vozes, Jesus para, porque uma voz chamou a atenção dele. Hanayasteke tui alabash. Deus está dizendo para você: não importa o barulho, não importa a muvuca, não importa quantas vozes estejam clamando ou estejam acima da tua, eu ouço a voz que sai do teu coração, eu ouço o clamor que muitas vezes você não verbaliza, você clama no silêncio, você clama no oculto, você clama no teu coração, você clama enquanto você está fazendo o teu filho dormir, você clama enquanto você está sozinha em casa. O Senhor está dizendo: não importa o barulho lá fora, eu conheço a voz de um clamor, eu conheço a voz que sai do profundo do coração, e eu paro tudo quando eu ouço alguém clamando no meu nome. Querida de verde, o Senhor ouve o teu clamor. Muitas vezes você não fala, você tem conversas com Deus em pensamento, e muitas vezes você fala: Deus, eu acho que você acha que eu sou louca. Mas o Senhor, Ele diz para você hoje: as conversas que temos, quando você está lavando a louça da tua casa, são músicas para o meu ouvido. Eu me agrado da maneira como você fala comigo. E nenhuma das palavras, nenhuma das reivindicações, nada que você tem apresentado diante de mim tem passado em branco. Mas eu tenho anotado todas as coisas. E no momento certo, você vai cantar o hino da vitória, como você nunca cantou até o dia de hoje. Ou seja, Jesus, Ele para, porque Ele ouve uma voz. E Jesus está aqui. Eu quero saber quem que vai chamar a atenção dele nessa noite. Jesus está passando, da mesma maneira como Ele estava saindo de Jericó. E se houver uma voz que sair do profundo do coração, Ele vai parar, Ele vai te chamar, e Ele vai te perguntar: o que queres que eu te faça? O que você precisa? Qual que é a tua aflição? E quando Jesus parar, o milagre vai acontecer na tua vida. Ou seja, Ele para. Bartimeu, ele chama a atenção do mestre. E quando um mestre ouve um clamor sincero, ele jamais rejeita. Então, se você está em sinceridade, não pare de clamar. Querido, vai acabar os 12 dias de clamor,
Mas continue clamando. Continue insistindo. Continue pedindo. Continue perseverando. Não deixe que o cansaço, não deixe que o tempo, não deixe que a mudança das folhas do calendário venha tirar de você o clamor sincero. Não, continue perseverando. Continue perseverando. Pastor, mas não aconteceu em janeiro, mas ainda tem fevereiro. Mas não aconteceu em fevereiro, ainda tem março. Não aconteceu em março, mas tem abril, querido. Ei, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Por isso que a gente deve estar preparado em todos os momentos, falando: Deus, eu não sei quando você vai fazer um milagre, mas se você fizer, eu vou estar preparado para receber, eu vou estar preparado para reconhecer, eu vou estar preparado para glorificar, e eu vou estar preparado para testemunhar acerca daquilo que o Senhor realizou na história e na minha vida. Aquele homem, ele não podia ver Jesus. Ele não podia contemplar Jesus. Mas ele estava confiante de que Jesus podia ajudá-lo. Eu e você não vemos Jesus, mas a gente sabe que a gente pode contar com Ele. O que faz você sair na quarta-feira, debaixo de chuva? Parou a chuva, ó, glória a Deus. A chuva era só um teste para ver se você ia cumprir o propósito. Nós estamos aqui porque a gente crê. E a gente coloca a confiança num único. Porque muitas vezes quem pode nos ajudar não é aquele que está do lado. Aliás, a maioria das vezes aquele que está do lado não pode. Mas aquele que está em cima pode. Então tire o teu foco de pessoas e coloque o teu foco em Deus. Deus está dizendo: você está esperando muito do homem. Você está esperando muito da pessoa. Você está esperando muito do teu chefe. Você está esperando muito de quem está com aquele processo. Você está esperando muito do juiz. Ei, coloque a tua confiança em mim. Deixa comigo, descansa. Vai me adorando, que no momento certo você vai cantar o hino da vitória e testemunhar. Pastor, vai ter fila? Não, levanta a mão que isso é profético. Levanta a mão. Eu quero profetizar que nessa igreja vai ter fila para que pessoas testemunhem aquilo que o Senhor realizou na vida deles. Vai ter dia que o pastor vai ter que falar: ei, segura, dá para contar o testemunho semana que vem? Você vai falar: vou contar semana que vem. Aí vai chegar semana que vem, você tinha um testemunho, vai ser igual a irmã. Vai ter 2, vai ter 3, vai ter 4, porque aquilo que Deus vai realizar na vida daqueles que confiam nele será grande, será tremendo, será inédito e será extraordinário para a honra e glória do nome dele. Ou seja, vai todo mundo ter testemunha aqui. Você não vai ficar falando: Deus, você só faz na vida dele. Não, você só faz na vida dela. Não, Deus, você faz na minha. Você fez na dele, você fez na daquela. E o testemunho e o compartilhamento das experiências e dos milagres vai edificar quem vai entrar aqui. A pessoa vai entrar aqui e muitas vezes só pelo testemunho daquilo que Deus fez vai edificar a fé dela, e o coração vai estar aberto para que a palavra venha a ser semeada e ela possa tomar uma decisão em relação a Jesus. Querida, a gente está gerando o mundo espiritual. Isso aqui é profético. Isso aqui não é campanha, não é modinha evangélica. Não. Isso aqui é profético. Eu estou gerando. Jesus, abençoa meu janeiro, abençoa meu novembro, abençoa meu dezembro. Deus, eu não sei o que vai acontecer, mas o Senhor conhece, porque Tu és onisciente. Deus, eu não sei se vai ter pandemia ou se não vai ter pandemia, mas não me interessa. Eu sei que eu estou guardado por Deus. Eu sei que Deus vai prover. Eu sei que Deus vai suprir. Eu sei que eu não serei envergonhado. Eu sei que o milagre vai chegar na minha casa. Então a gente está gerando. A gente não conhece o futuro, mas a gente é filho do dono do futuro. Eu vou repetir porque ficou bonito. A gente não conhece o futuro, mas eu e você somos filho do dono do futuro. Querido, vamos lá. Bartimeu, quando ele é chamado por Jesus, ele tem uma atitude simples, e essa atitude simples é o coração da mensagem. Quando Jesus o chama, ele se levanta, e o texto diz que ele pega a sua capa e ele lança a sua capa. Ele joga a sua capa fora. Existem alguns textos que muitas vezes a gente olha e fala: por que foi escrito isso? Por que Marcos vai falar a respeito disso? Por que Marcos vai relatar isso? Por que Marcos vai ser tão específico dizendo que Bartimeu se levanta e ele joga a capa? E aí, quando a gente olha pela revelação da palavra de Deus, a gente entende que aquela capa que Bartimeu lança, ela era uma capa que o acompanhava. E aquela capa, ela não apenas o acompanhava,
ela o identificava. Por quê? Porque dentro da cultura judaica e nos tempos bíblicos, a capa simbolizava a situação em que a pessoa vivia. A capa era um símbolo, e aquela capa simbolizava e dizia às outras pessoas que Bartimeu era mendigo. Aquela capa o identificava como mendigo, e aquela capa o colocando nessa situação dizia para o governo: ei, eu tenho autorização de mendigar. É como se fosse um alvará nos dias de hoje. O governo romano não podia tirá-lo, porque ele tinha uma autorização. Aquela capa o dizia para quem passava: ele é mendigo, ele pode mendigar, porque ele não tem fonte de renda. Então ele levanta e ele vai até Jesus. E aquela capa, provavelmente, ela também era usada como um cobertor à noite, para o aquecer ou para o proteger do frio. Aquela capa cobria ele. Talvez por ele morar na rua, aquela capa, muito provavelmente, com a certeza, pastor Kleber, era uma capa que estava suja, era uma capa que fedia, era uma capa que representava e simbolizava o quê? A situação dele. Então a situação dele era o quê? Era suja, era miséria. Talvez o odor de Bartimeu não era um odor muito agradável. Igual muitas pessoas que às vezes a gente olha por aí, no meio da estrada. Eu trabalho em São Paulo e se tem algo que de fato eu percebi, foi que a pandemia aumentou o número de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade ou em situação de rua. Tem algumas regiões que você passa que você fica com o coração entristecido, porque você vê que o número de pessoas nessa situação tem aumentado. Então, quando Jesus o chama, ele entende que a sua vida estava prestes a tomar um novo rumo. Ele clama por Jesus. Jesus para. Jesus o chama. E nesse chamamento ele entende que a sua vida estava prestes a mudar. Querido, quando Jesus chamar você para algo, para um projeto, para uma realização, para uma nova cidade, para um novo tempo, Jesus está dizendo: ei, a tua vida vai mudar, a tua história vai mudar, alguma coisa vai acontecer. Então, entenda, Bartimeu entendeu isso. Então, o que ele faz? Ele pega aquela capa e ele joga. E quando ele joga, ele está dizendo: o mestre está me chamando, então eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que alguma coisa vai acontecer, a minha vida vai mudar e eu não vou precisar mais dessa capa. Ou seja, Bartimeu, ele tem uma demonstração dizendo: ei, essa capa fazia parte do meu passado, mas Jesus está me chamando. Jesus é o dono do futuro, então eu imagino que o meu futuro não tenha mais espaço para essa capa. Então ele larga a capa, e quando ele larga a capa, ele começa a iniciar uma nova história e um novo tempo na sua vida. E Deus está dizendo nesta noite: se livre das coisas do passado, para que eu possa agir na sua vida e mudar o seu futuro. Assim diz o Senhor nesta noite: se livre das coisas do passado, para que eu possa mudar a sua vida e preparar você para um novo tempo no futuro. Ei, querido, tem coisas, tem situações, tem hábitos, tem sentimentos, tem comportamentos, tem vícios, tem ciclos que não fazem mais parte da tua história. Fizeram parte no passado. Fizeram parte no passado. Fizeram parte no ontem. Fizeram parte até hoje. Mas Deus está trazendo uma revelação na palavra. Eu tenho algo novo para o meu povo. Eu tenho algo novo para 2022. Eu tenho algo novo para 2022. Mas só vai viver o novo aquele que estiver disposto a abrir mão do velho. Não dá para colocar o quê? Algo novo, vinho novo, num odre velho. Bartimeu, ele entendeu isso. Jesus chamou.
Então, se Jesus chamou, eu não preciso mais da capa. Não, mas a capa, ela te acompanhou. A capa tem uma história. Sim, mas a minha história, ela vai mudar. Então, se ela vai mudar, essa capa não tem mais. Deus está dizendo, ei, existem ciclos na tua vida de relacionamento que eu preciso que você termine. Porque para eu poder te abençoar, esse ciclo tem que fechar. Ei, para que eu possa escrever um novo capítulo na tua história, você precisa terminar o anterior. Deus está dizendo, coloque um ponto final. Porque eu só posso fazer um novo quando não estiver mais o velho presente. Talvez se Bartimeu tivesse levado a capa, Jesus entendesse que Bartimeu ainda não estava preparado ou pronto para viver o novo de Deus. Tem muita gente dizendo, eu quero viver algo novo. Não vou cantar aqui não, senão você vai embora. Mas diz, eu quero viver algo novo. Canta. Mas continua sendo a mesma pessoa. Continua caindo nos mesmos erros. Continua tropeçando nas mesmas pedras. Jesus está dizendo, faz a tua parte que eu faço a minha. Lembra no começo da mensagem? Ei, faz a tua parte que eu faço a minha. Existem áreas em pessoas aqui que Deus está falando. Eu quero fazer algo novo e não é de hoje. Mas algo em você tem me impedido. Eu quero fazer o novo, mas enquanto o velho não for colocado para fora, o novo não desce. Nesta noite Deus está trazendo uma palavra de direcionamento e uma palavra de alerta. Ei, pare de atrapalhar os meus projetos, pare de impedir o meu agir, coloque a capa logo de lado, porque eu quero realizar coisas grandes, novas e extraordinárias na tua vida. Deus tem algo novo para você, Deus tem milagre para você, mas Ele deseja que algo mude na sua história e na sua vida. Fique de pé. Feche os teus olhos, querido. O pessoal do louvor pode subir, por gentileza. Deus, hoje Ele te faz uma pergunta. Qual a capa que você trouxe para 2022? E que você sabe que essa capa tem impedido você de viver algo? Querido, às vezes é um detalhe. Às vezes é algo tão pequeno que Deus tem tratado tanto no teu coração e tem falado, filho, deixa isso. Filho, corte esse laço. Filho, Hanaya tuibekei tuialarabasai. Bloqueia esse contato. E você está lá. E você está lá. E você fala, esse ano vai. E o ano começa e você está do mesmo jeito. Labachui andera rabassai. O Senhor está jogando, o Espírito Santo está jogando uma luz no teu interior hoje. E ele vai começar a apontar e falar, filha, é isso. Filho, é isso. Joga a capa. E você está falando, Deus, vai doer. Eu sei que vai doer, mas joga a capa. Porque a dor de hoje não será comparada com a alegria de amanhã. Talvez vai ser difícil você abrir mão hoje, mas o que eu tenho para você é melhor e é maior. Você cansou de dar cabeçada, mas você está insistindo e Deus está falando não. Deus está falando não. E você está insistindo, Deus está dizendo, lança a capa. Deus está dizendo, é tão simples, lance a capa, lance a capa. Porque a hora que lançar a capa, vai chegar o novo. A hora que lançar a capa, vai chegar o milagre. A hora que lançar a capa, vai chegar a visão. A hora que lançar a capa, vai chegar o sobrenatural. A hora que lançar a capa, vai chegar o impossível. A hora que lançar a capa, vai chegar um tempo de novidade sobre a tua história e sobre a tua vida. Jogue a capa. Sou Yaman. Queridos, às vezes a gente acha que é algo muito grande, e às vezes não é. Às vezes é um hábito, às vezes é um comportamento. Mas você sabe,
E o que Deus está dizendo? Ei, não perca a oportunidade. Bartimeu não perdeu e a vida dele mudou. E se não fosse aquele dia, Jesus estava saindo de Jericó. Jesus não estava chegando, Jesus estava indo embora de Jericó. Era aquele dia ou não era outro. Era tudo ou nada. Jesus está dizendo, é tudo ou nada na tua vida hoje. Joga a capa, faz tua parte, que eu estou no trono querendo realizar a minha. Hoje é noite de lançar fora. Hanai Kemácia. A capa cobre, lembra que a capa cobria? A capa cobria da vergonha. Mas Jesus está dizendo, tira a capa. Você fala, Jesus, eu vou ser envergonhado. Não, você vai ser curado. Jesus, eu vou ser exposto. Não, você vai ser liberto. O que as pessoas vão pensar? Não importa o que as pessoas vão pensar. Se preocupe com aquilo que eu quero fazer na tua vida. Porque o pensamento das pessoas não vai mudar a tua história, mas o meu agir na tua vida vai. Bartimeu carregava aquilo há tanto tempo e aquilo era um peso. Aquilo amarrava ele espiritualmente. Mas o Senhor está dizendo, eu quero que você seja livre em 2022. Então nesta noite eu quero te convidar a lançar a capa. Você vai sair do teu lugar e você vai vir para frente. E esse ato é um ato espiritual dizendo, Jesus, eu estou livre para viver 2022 como o Senhor deseja. Sai do teu lugar e venha para frente. Você vai lançar a capa. Porque quando você lançar a capa, o Senhor vai fazer algo lindo e extraordinário na tua vida. Pastor, eu vou ter que fazer o quê? Nada. Só venha para frente que eu quero orar por você. E essa oração vai ativar profeticamente o sobrenatural na tua vida. Mas o que as pessoas vão pensar? Elas não vão pensar nada. Porque cada um dia teve uma capa. Quantas capas a gente já não abriu mão? Kanai tui alabas. Mas o Senhor deseja fazer algo novo sobre a tua vida. Então saia do teu lugar. Você sabe o que precisa mudar. Você sabe o que precisa tirar. E eu quero orar para você, por você, para que seja ativado profeticamente algo lindo na tua história e na tua vida. E o teu 2022 vai começar a ser diferente a partir de hoje. Porque o Senhor está dizendo, Ele está pronto, ela está pronta para viver o novo. Ele está pronto, ela está pronta para viver o sobrenatural. Ele está pronto, ela está pronta para viver aquilo que eu tenho preparado e reservado para ele e para ela. Uou! Yenai Kionderras. Amanhecer e o ar que eu respiro é seu sopro de vida dado sem eu merecer, sem merecer. O sol brilha sobre o mundo inteiro, aquece o fraco e o guerreiro. É noite do novo, é noite de liberdade, é noite de viver o impossível. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo novo, faz tudo novo. Sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova e faz tudo novo.
seu amor, com seu amor, sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova, faz tudo novo, faz tudo novo, sua misericórdia se renova, sua misericórdia se renova, e faz tudo novo, faz tudo novo, nova vida, nova sorte, o seu sangue me justificou. Já não sou quem eu era, faz tudo novo, novo, nova vida, nova sorte, o seu sangue me justificou. Já não sou quem eu era, faz tudo novo, novo. O ano novo já começou, mas o novo de Deus começa na sua vida hoje, porque você está lançando a capa. Qual é a capa? Não interessa, é só você e Deus. É só você e Deus. Só Bartimeu sabia o que aquela capa representava. Mas Bartimeu entendeu que esse peso eu não preciso mais. Deus está dizendo, esse peso você não precisa mais, porque eu tenho algo novo sobre a tua vida. Coloque a mão no teu coração. Esses que estão aqui na frente, eles vieram com fé. Com fé e desespero. Fala, Deus, eu não aguento mais. Mas o clamor de Bartimeu também foi um clamor de desespero. E o que aconteceu? Ele enxergou novamente. Deus está dizendo, farei pessoas sorrirem novamente, farei pessoas celebrarem novamente, farei pessoas serem felizes novamente, porque hoje você está tirando o velho e eu entro com o novo. A tua parte é tirar o velho e a tua, Deus, é vir com o novo. Você tira o velho e aí eu derramo o novo. Você tira o velho e aí o novo chega. Você tira o velho e uma nova história é ativada na tua vida, para que os teus dias nunca mais sejam os mesmos. Ei, não é só 2022, é o teu futuro. É a tua história. Vão perguntar, mas o que aconteceu? A capa saiu, e quando a capa saiu, o milagre chega. Coloque a mão no teu coração, eu quero orar por você. Pai, que noite gloriosa na tua presença. Que a história labai tu irimiash. O Senhor está tocando vidas. E nós te agradecemos por isso, Pai, porque viemos aqui para sentir o teu toque, para receber o teu direcionamento e para sermos visitados pela tua glória e pelo teu poder. Anai, Kiobassi, obrigado pela tua palavra, Jesus. Teu povo está tirando a capa, está jogando a capa fora. Coisas estão caindo por terra. Pessoas sairão daqui leves, livres de todo medo, de toda opressão, de toda escravidão, porque o peso, a sujeira e aquilo que impedia está sendo colocado no chão, e agora há espaço para o Senhor fazer o novo. Em nome de Jesus, que eles venham viver os melhores dias das suas vidas, que essa noite mude a história, e que esta noite fique marcada no coração dos teus filhos como a noite em que o Senhor se encontrou com eles e a vida deles foram mudada e alterada. Que da mesma maneira como Bartimeu foi conhecido pelo milagre, eles também sejam conhecidos pelo milagre de Deus em suas vidas e em sua história.
para que o teu nome seja glorificado. Eu ministro graça, eu ministro força, eu ministro poder sobre os teus filhos nesta noite, Pai. Eu ministro novo da parte de Deus. 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 Eu ministro novo da parte de Deus nesta noite sobre o teu povo. E que se inicie, e que se comece uma nova história, um novo ano e um novo tempo sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode voltar para o teu lugar, querido.